Boa tarde a todos e a todas. Que prazer estar aqui com vocês e ver aqui a sala cheia para falar de um tema que é tão relevante na jornada do cuidado do paciente oncológico, não só do paciente, como também aí da família. Eu sou a Luciana Teles, sou psicóloga da Abrale e membro do Comitê de Cuidados Paliativos, sou coordenadora deste comitê, além de membro do Comitê de Saúde Mental da Abrale e membro do GT de Cuidados Paliativos do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Hoje, seguimos com a nossa programação neste congresso do 12ª edição do Todos Juntos contra o Câncer. O tema da discussão que vou moderar é Planejamento Avançado de Cuidado, conhecido como PAC, como é construído na prática entre equipe, paciente e família. Esse painel foi organizado pelo GT de Cuidados Paliativos do Movimento Todos Juntos contra o Câncer e do Comitê de Cuidados Paliativos da Abrale. Quero trazer para vocês qual é a ideia, qual é a nossa intenção com esse painel. Nesse painel, vamos discutir os caminhos para o planejamento avançado do cuidado, diretivas antecipadas de vontade, conhecida como DAV, destacando a importância da comunicação eficaz entre equipes de saúde, pacientes e familiares, além do papel do letramento em saúde na tomada de decisões. Vamos trazer alguns questionamentos como garantir que os desejos de um paciente sejam respeitados quando ele já não puder mais expressá-los? Aqui serão debatidas estratégias para trazer esse paciente como protagonista da sua jornada e também de sua família, e apresentar experiências, cases e desafios na implementação dessas práticas. Quero compartilhar com vocês como será a dinâmica deste painel. No primeiro momento, vou trazer aqui um dos profissionais que vai poder abordar com vocês o que é, de fato, o PAC. Depois, vou chamar para compor aqui nosso encontro aqui de discussão, paciente, familiar, uma equipe multi, aí composta de uma enfermeira e um psicólogo. Então, chamo agora para trazer esse tema, a educação sobre esse tema, o Dr. Paulo Novita. Ele é médico hematologista e paliativista, diretor técnico da Santa Casa de Ourinhos, membro do Comitê de Cuidados Paliativos da Abrale e da BHH. Por favor, Dr. Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os organizadores aí pela oportunidade de estar aqui nesse congresso tão rico como o TJCC. E sem mais delongas, eu vou falar para vocês o que é planejamento antecipado de cuidados. E vou começar logo pela definição. Eu vou trazer para vocês uma definição que saiu em 2017. E eu gosto muito dessa definição porque ela usa uma palavra que, para mim, é fundamental no PAC, que é um processo que apoia adultos de qualquer idade, qualquer estadio de doença, na compreensão da sua trajetória e no compartilhamento dos seus valores e preferências em relação aos seus cuidados médicos futuros. E o planejamento avançado ou antecipado, ele é particularmente útil naquelas situações em que o paciente não vai conseguir mais expressar suas vontades. Tá? Outra coisa fundamental dessa definição é que o planejamento avançado ele não deve ser encarado como um documento imutável que você faz e não pode revisar. Você pode voltar e rever esse documento, porque as coisas mudam, as nossas vontades mudam. Bem, no Brasil, especificamente, pessoal, existe uma certa dificuldade e uma confusão entre alguns termos, entre planejamento antecipado de cuidados, entre diretivas antecipadas de vontade e testamento vital. Eu queria fazer um esclarecimento
bem rápido para vocês a respeito de cada uma dessas coisas, tá? Bom, no direito, existe um grupo de documentos chamados documentos de manifestação prévia de vontade. Então, por exemplo, um testamento de partilha de bens, onde eu vou deixar o meu cachorro para minha sogra, eu vou deixar o meu gato para o meu filho, é um documento de manifestação prévia de vontade, tá? Dentro desses documentos de manifestação prévia de vontade, existe um subgrupo, que são os documentos de manifestação prévia de vontade voltadas para os cuidados em saúde. Esse subgrupo recebe esse nome mais amplo, chamado diretiva antecipada de vontade. Isso tudo eu estou falando de direito, tá, pessoal? Direito. Bom, acontece que qualquer documento de manifestação relacionada a qualquer cuidado em saúde é uma diretiva antecipada de vontade. Então, por exemplo, uma procuração para cuidador em saúde, ou um paciente que é testemunha de Jeová e fala assim, olha, eu tenho um documento aqui que fala que eu não quero receber transfusão de sangue em situação nenhuma. Não deixa de ser uma diretiva antecipada de vontade, que é um documento de manifestação prévia de vontade relacionada a um determinado cuidado de saúde, ponto. Tá? Bem, quando esse cuidado de saúde é específico para como o paciente quer ser tratado no final da sua vida, ele recebeu o nome, no direito, de testamento vital, que é uma tradução direta de um termo chamado living will, né? E que talvez não seja a melhor tradução, inclusive, porque o will, em inglês, pode ser traduzido como testamento, mas pode ser traduzido também como vontade. Então, living will poderia ser traduzido como uma vontade de viver, e eu acho até que seria mais interessante uma tradução nesse sentido, porque está se referindo justamente à maneira como o paciente quer passar, receber os seus cuidados numa situação em que ele não tem como expressar suas vontades. Tá? Bem, aqui eu prefiro o termo no lugar de testamento vital, que também dá uma ideia de envolver direito nessa história, envolver aspectos jurídicos. Quando a gente fala a palavra testamento, inconscientemente traz na nossa cabeça a ideia de que tem que ter um advogado, tem que ter uma procuração em cartório, e, na verdade, não tem nada disso. Tá? O termo que eu acho mais correto, mais aplicável, é planejamento antecipado ou planejamento avançado de cuidados. E, basicamente, pessoal, a confusão aqui no Brasil acontece por conta da resolução de 1995-2012, a resolução 1995 de 2012, do CFM, em que ele descreve uma resolução onde ele está tratando, na verdade, de planejamento avançado de cuidados, só que, ao invés de ele falar planejamento avançado de cuidados, ele fala que ele dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade, ou seja, o CFM deu o nome da categoria acima dos documentos de manifestação jurídica. E isso causa, para a gente que trabalha com isso, ou que está sabendo disso, um certo estranhamento. Para os advogados, causa um estranhamento ainda maior. Tá? Resumindo, existem uns documentos no direito, chamado documentos de manifestação prévia de vontade. Um desses subgrupos é a diretiva antecipada de vontade, e, no caso de como o paciente quer receber os seus tratamentos no fim da vida, numa situação em que ele não possa mais responder por si próprio, a gente chama isso de testamento vital. E isso, na verdade, são formas de documentação jurídica. Enquanto o planejamento antecipado de vontades, isso que eu quero que vocês entendam, ele é muito mais um processo, um diálogo entre o profissional de saúde e seu paciente, que pode culminar com uma documentação jurídica ou pode culminar com uma anotação em prontuário e que tem validade legal do mesmo jeito. Tá? Então, eu só queria colocar isso em pauta, fazer esse esclarecimento e dizer que, a partir de agora, eu vou falar só PAC. E PAC é planejamento antecipado / planejamento avançado de cuidados. Mas que aqui no Brasil, de maneira geral, a gente usa esses termos como DAV, testamento vital e PAC, basicamente são termos intercambiáveis, ok? Mas existe conceitualmente diferença entre eles. Bom, como é que a gente inicia essa conversa sobre planejamento antecipado de cuidados?
A gente adora esse gráfico, nós que somos médicos paliativistas, a gente adora esse gráfico. Tá? Por quê? Porque, basicamente, nesse gráfico, isso deixa claro que o cuidado paliativo deve se iniciar no momento do diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora à vida. Tá? Entretanto, enquanto esse paciente tem uma quantidade muito grande de tratamento modificador de doença, a intensidade desse cuidado paliativo não precisa ser tão grande. Muito bem. À medida que vai diminuindo o tratamento modificador de doença, vai aumentando a intensidade do cuidado paliativo desse paciente. Até que chega um momento em que esse paciente, por alguma situação, não tem mais condições de receber nenhum tratamento modificador da história natural daquela doença, e ele começa a receber um termo que eu, particularmente, quero abolir do meu vocabulário, mas o tal do cuidado paliativo exclusivo, que é usado com muito, vamos dizer assim, falta de cuidado no nosso dia a dia. Bem, então, quando é que a gente começa a falar desse tema de PAC? Bom, durante toda a jornada do paciente, quando a gente está trabalhando com o paciente, o médico paliativista e a equipe de cuidados paliativos, de maneira geral, a gente sempre está trabalhando com vínculo. A gente sempre quer estabelecer vínculo e reforçar vínculo. Estabelecer vínculo e reforçar vínculo. Quando a gente tem um vínculo com essa família e vínculo com esse paciente, em alguma parte dessa jornada, a gente começa a trabalhar um conceito chamado consciência de prognóstico. Consciência de prognóstico, basicamente, é fazer o paciente se tornar consciente do que está por vir, do tipo de tratamento que ele está recebendo, se a doença dele é incurável ou não, se a doença dele é curável ou não, que tipos de sequela que ele pode ter. Então, a gente vai dando ferramentas para o paciente chegar nas conclusões de como vai ser a trajetória dele daqui para frente. À medida que a gente trabalha a consciência de prognóstico, em um novo momento, a gente vai incluir nessa brincadeira o tal do planejamento avançado de cuidados. Bem, nas neoplasias sólidas, a trajetória dos pacientes ela é muito previsível. Então, quando um paciente descobre uma neoplasia sólida, basicamente, ele tem uma funcionalidade, ou seja, ele tem uma capacidade de se cuidar, de viver a vida dele de maneira independente, de maneira geral, muito preservada. E essa funcionalidade vai se manter, às vezes aqui ele recaiu, começou uma nova linha de tratamento, voltou a ter funcionalidade. Essa funcionalidade, essa capacidade de se manter ativo, com pouco volume de doença, vai se manter preservada por muito tempo, até que chega uma hora em que acabam as possibilidades de tratamento, ou esse paciente tem um avanço da doença em que ele entra num declínio rápido da funcionalidade, ele vai ficando cada vez mais adoentado na nossa cara, e essa perda de funcionalidade é inexorável e vai resultar em morte de paciente. Quando eu pego um paciente com uma trajetória dessas, e eu consigo praticamente sobrepor isso à nosso gráfico que a gente tanto gosta de intensidade de cuidado paliativo. Tá? Basicamente, quando o paciente começa com um declínio inexorável da sua funcionalidade, é a fase em que ele vai receber, basicamente, cuidado paliativo exclusivo. E essa é a trajetória do paciente que tem uma neoplasia sólida. Câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de pâncreas, enfim. Agora, quando a gente fala de neoplasia hematológica, pessoal, essas trajetórias elas são bem diferentes. Tá? Então, por exemplo, nas neoplasias hematológicas malignas, principalmente as leucemias agudas, os linfomas agressivos, os pacientes que estão sendo submetidos a transplante de medula óssea, ou CAR-T-cell, agora, atualmente, a trajetória desses pacientes é comparável à de uma montanha-russa. E a gente chama isso, né? As neoplasias agressivas, a trajetória, a gente denomina a trajetória da montanha-russa. Por quê? O paciente ele cursa durante o seu tratamento com rápido declínio da funcionalidade, até por conta desse tratamento, mas da mesma maneira que ele decai rápido, ele recupera rápido, e ele pode recuperar, inclusive, com remissão completa da doença.
Então, são aqueles pacientes, por exemplo, que estão recebendo uma terapia de salvamento para uma leucemia aguda e que desenvolvem uma sepsis grave, um choque séptico numa leucemia aguda, vão para a UTI e está todo mundo pensando, nossa, cara, a chance desse paciente falecer é muito grande, a chance desse paciente falecer é muito grande, e esse paciente ele pode sair dessa fase, desse choque séptico, recuperar, e daí você vai ver, depois de 2 semanas, ele recuperou, vai na medula dele e não tem mais doença. O paciente está curado. Então, são trajetórias de doença em que a gente fala que o risco de tratamento é alto, mas a recompensa é alta também. Entretanto, existem outras neoplasias hematológicas, como os mielomas múltiplos, os linfomas indolentes, a LLC, a leucemia linfóide crônica, em que a trajetória do paciente se assemelha à guerra de trincheiras, que foi um período da Primeira Guerra Mundial, em que os soldados ficavam entrincheirados, e naquela trincheira, basicamente, eles passavam por longos períodos de tempo sem ter que fazer absolutamente nada, só que quando acontecia o combate era sangrento e brutal. Nessas neoplasias também acontece isso. Muitos pacientes com linfomas indolentes, por exemplo, pessoal, não tem indicação de tratamento no momento do diagnóstico. A gente só observa. Só que quando começa a ter sintoma, a gente inicia tratamento. E quando a gente inicia tratamento, esse paciente pode declinar a funcionalidade, depois ele recupera, passa por um período de tempo sem tratamento, pode cair novamente. Nesse grupo específico de pacientes, é onde estão acontecendo as maiores mudanças no cenário de tratamento das neoplasias hematológicas. Terapias com CAR-T, os anticorpos biespecíficos, enfim. E a sobrevida desses pacientes pode ser bastante longa, inclusive. Só que, às vezes, são pacientes que sofrem com um sofrimento psicológico muito intenso por conta dessas recaídas, por conta das perspectivas futuras, às vezes internações prolongadas. Por fim, a gente tem um grupo de neoplasias hematológicas que a gente chama dos grilhões da transfusão, que são aqueles pacientes que têm alta dependência transfusional. Isso acontece nas neoplasias mielodisplásicas, acontece, por exemplo, nas anemias aplásticas, acontece na fase final das doenças hematológicas, acontece na mielofibrose. E são aqueles pacientes que, na verdade, são aqueles pacientes que precisam de transfusões sanguíneas recorrentes para manter uma qualidade de vida. E a trajetória desses pacientes é muito mais uma trajetória de uma falência de múltiplos órgãos do que uma trajetória de uma doença oncológica per si. E eles acabam tendo complicações relacionadas à anemia, complicações relacionadas a risco de sangramento por plaquetopenia e complicações infecciosas. Então, a gente percebe que, quando a gente fala de neoplasias hematológicas, as trajetórias são muito diferentes. Mas isso não muda como que a gente trata de cuidados paliativos. Em algum momento dessas trajetórias, eu vou ter que trabalhar planejamento avançado de cuidado. Eu vou tentar trabalhar planejamento antecipado de cuidado. Bom, só que planejamento antecipado de cuidado pode ser uma conversa tão desconfortável para alguns profissionais de saúde, quanto para mim, paulistano, ver o ketchup na pizza. Tá? Então, porque justamente a gente vai falar sobre o elefante que está na sala. A gente vai falar sobre o que pode dar errado. E é uma conversa que gera bastante desconforto para a gente, principalmente porque a gente sabe que todo paciente que está enfrentando uma perda significativa está enfrentando uma situação que a gente chama de luto. E a gente entende o luto hoje em dia, principalmente como 2 polos, onde o paciente oscila entre restauração e oscila para a orientação voltada pela perda. A gente pode traduzir isso por uma maneira mais simples, e dizer que o paciente ele varia entre 2 polos, entre medo e entre esperança. E quando a gente fala sobre planejamento antecipado, a gente fica muito desconfortável de gerar medo, de gerar desesperança para esse paciente, porque, no final das contas, quem representa a esperança, na maioria das vezes, é a equipe de médico assistencial, é a equipe de médico que está cuidando dele. Né? Mas como que a gente começa a conversa? Porque a gente tem que começar em 1 hora. Né? E, calma, antes de começar, tem outra coisa que a gente precisa ter bem claro, antes de começar a entrar em planejamento antecipado de cuidado. A gente precisa ter claro o nosso conhecimento a respeito daquela doença,
Quais são os próximos passos em relação àquele paciente? Se esse paciente tem perspectivas a mais de tratamento, como vão ser feitos esses tratamentos? O que pode dar errado nos tratamentos futuros desse paciente? Porque a gente precisa estar alinhado com o médico assistente para não ter uma conversa, de repente, que a gente fala uma coisa e o médico assistente fala outra, completamente diferente do que a gente está falando. Mas, enfim, uma vez a gente tendo esse conhecimento e estando alinhado, a gente vai precisar de uma tecnologia que não é todos os hospitais que dispõem. Uma tecnologia muito avançada que, na maioria das vezes, esbarra a gente ter esse tipo de decisão com o paciente. Essa tecnologia é conversar com o paciente. Porque a gente não está acostumado a conversar com o paciente, né? Mas, enfim. E nessa conversa, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Em primeiro lugar, é um processo. Então, não adianta você achar que, numa conversa de 30 minutos, você vai conseguir definir o planejamento antecipado de cuidado com o seu paciente, porque você não vai. Em terceiro lugar, tenha senso de oportunidade. O que é isso? Poxa, eu estava conversando com uma paciente esses dias, falando sobre a doença dela, nem tinha entrado na questão de planejamento antecipado de vontade, e ela estava conversando comigo, ela, pô, sabe quem veio me visitar hoje é minha prima está noiva, ela vai casar no que vem, eu, nossa, que legal, e a paciente falou assim, poxa, mas eu não sei nem se ano que vem eu vou no casamento dela. Ela pegou, no que ela lançou aquilo, eu falei, opa, essa é a oportunidade que eu tenho para entrar nessa conversa. Mas por que você está falando isso? Você está preocupada, então, de não estar viva daqui a um ano? É isso? E a gente nomeia o que está acontecendo. Isso, muitas vezes, é o suficiente para a gente entrar numa conversa assim com o paciente. E, em quarto lugar, e eu acho isso fundamental, algumas informações sobre os desejos do paciente e sobre os medos do paciente, você não vai ouvir do paciente. Você vai ouvir da equipe que está cuidando dele. Você vai ouvir do técnico de enfermagem que foi puncionar ele. Você vai ouvir do psicólogo. Você vai ouvir da enfermeira. E eles vão virar para você e falar, Paulo, você já conversou com ele a respeito da possibilidade dele ir para a UTI? Não, pois é, cara, eu acho que está na hora de você ter essa conversa, porque ele já falou para mim que morre de medo disso. Ah, legal. Vamos conversar sim. Enfim, o que eu queria falar para vocês agora, nesses minutinhos que eu tenho finais, como que geralmente eu falo sobre isso. E eu vou abrir minha caixinha de ferramentas e eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas, algumas frases que eu uso, que me ajudam a entrar nesse dilema. Tá? E geralmente eu pergunto para o paciente, mas você está preocupado com o seu futuro? É algo que te preocupa? Você está entendendo a trajetória da sua doença? Está bem claro para você o que vai ser daqui para frente? Você tem medo do seu tratamento não dar certo? Eu pergunto isso claramente para o paciente. Você gostaria de conversar sobre o que pode dar errado? A gente oferece. E aí, o que a gente faz? A gente para escutar. Que é outra coisa que, geralmente, quem faz isso e é treinado para isso são as psicólogas, mas que nós, profissionais de saúde, médicos principalmente, a gente não sabe fazer direito, a gente não sabe escutar. E, às vezes, eu chamo a responsabilidade para mim. Quando o paciente tem alguma dificuldade, não quer falar sobre o assunto, eu introduzo esse assunto chamando a responsabilidade para mim. Eu falo assim, olha, eu sou seu médico, eu estou torcendo para tudo dar certo, eu vou ficar tão feliz quanto qualquer outra pessoa aqui se der tudo certo, mas eu queria estar preparado para cuidar de você em todos os cenários. Eu sei que essa conversa pode soar desagradável, mas eu só estou querendo saber de você o que você considera inaceitável acontecer com você. E a gente jamais vai desistir de você. O seu conforto sempre vai ser a minha prioridade número 1. Mesmo que o seu tratamento não funcione como a gente espera, o teu conforto continua sendo a minha prioridade. E, justamente, eu não estou falando isso para desistir. Eu estou falando disso porque eu quero que você esteja no controle da tua doença. Mesmo na hora que você não conseguir mais expressar suas vontades,
Eu quero que você esteja no controle dessas doenças. Mas tudo bem, eu entrei na conversa e daí eu preciso saber o que é importante para aquele paciente. Como é que eu avalio o valor daquele paciente? O que eu acho, como é que eu vou descobrir o que é importante para aquele paciente? E aí eu faço algumas perguntas. Se as coisas piorarem, o que é mais importante para você? O que mais te preocupa em relação à tua situação? Às vezes eu falo, se você pudesse sair daqui agora e ir para qualquer lugar, para onde você iria? Por exemplo, há uns tempos atrás, eu vi um vídeo da Preta Gil, em que ela, depois de uma internação prolongada, a primeira coisa que ela fez foi tomar um banho de mar. E ela falou que estava esperando demais por aquele banho de mar. E isso é muito legal para a gente entender o que é um valor para ela. E eu pergunto, mas desde que você descobriu sua doença, como é que tem sido a sua vida e o que mais você sente falta? O que você espera do seu tratamento? Voltar a ter a vida igualzinha que você tinha? Tem coisas que podem acontecer com você que você acha que são piores do que falecer? Depois que eu faço essa avaliação, e entendo essa avaliação, e discuto com o paciente as possibilidades, eu falo como a gente deve agir nos dilemas. E eu geralmente falo assim, ó, você já perdeu algum parente? Já perdeu algum paciente? Você acompanhou de perto? O que aconteceu para aquele seu parente ou para aquele seu paciente que você fala, puxa, aquilo me deixou muito mal? A outra coisa que eu pergunto é, como é que você gostaria de passar os seus últimos dias de vida? Você prefere que eu converse com alguém a respeito? Porque tem outra coisa, às vezes o paciente fala assim, olha, se acontecer alguma coisa comigo, conversa com a minha mulher. Ela me conhece melhor do que ninguém. Ela é capaz de dizer o que é importante para mim ou não. E eu pergunto também se eu acho que a família daquele paciente seria capaz de tomar as melhores decisões para aquele paciente. É importante a gente ter essa consciência. E, para finalizar essa conversa, eu falo, você se importa de eu deixar escrito em prontuário tudo isso? É importante para você que esteja documentado? E ofereço, olha, a gente pode revisitar isso a qualquer momento. Isso daqui não é uma coisa definitiva, tá? Assim como as coisas mudam, a tua opinião pode mudar. Aqui é um exemplo de documentação de um planejamento antecipado de cuidados para um paciente que tinha um GBM, uma neoplasia cerebral, chamava Paulo, inclusive, em que ele me falava, olha, a pior coisa, o que eu não quero de jeito nenhum é ter algum prejuízo cognitivo. Eu morro de medo de perder minha capacidade de raciocinar, perder minha capacidade de pensar. Eu morro de medo de ficar, ele falava, em coma, vigil, em estado vegetativo persistente, né? Mas a gente fala hoje em dia síndrome do despertar não responsivo. Ele era apavorado com a ideia de que ele estaria vivo, mas não poderia mais raciocinar, não poderia mais conversar, e a família dele, ele tinha pavor da família dele fazer gastrostomia e manter ele vivo por tempo indeterminado, sem ele estar conseguindo expressar suas vontades. E, terminando tudo isso, eu conversava com a família dele e encorajei esse paciente, inclusive, e falei, ó, estamos juntos, vamos ter essa conversa com a sua família? E deixei isso documentado no prontuário daquela maneira. E por que é importante fazer planejamento antecipado de cuidado, pessoal? Bom, primeiro é mais óbvio para garantir que o paciente receba tratamentos que ele considere digno. Reduzir o peso das decisões dos familiares, reduzir o peso das decisões das equipes de saúde. Isso ajuda também a reduzir possíveis conflitos entre a equipe e o paciente. E tem evidências que mostram que isso pode gerar menores taxas de depressão e luto complicado para os familiares depois da perda. Mas, apesar disso, e esse artigo saiu na semana passada, literalmente, é um artigo que é de um grupo brasileiro, na verdade, de vários autores latino-americanos, mas um grupo encabeçado por um professor da Unesp de Botucatu chamado Edson Vidal, e ele faz um mapeamento de planejamento avançado de cuidados e diretivas na América Latina. E o que ele mostra? Que na América Latina, as pessoas mais abertas a falar sobre planejamento antecipado de cuidados são as pessoas com renda média ou alta, com nível de escolaridade moderado ou alto,
que geralmente essas conversas são feitas com os pacientes e seus parentes ao mesmo tempo, mas que, infelizmente, essas conversas só são realizadas na fase terminal da doença. Ele mostra também para a gente que a doença em que geralmente a gente discute planejamento antecipado é o câncer, e não costuma falar sobre as outras doenças que podem levar os pacientes a óbito. E, geralmente, quem inicia essa conversa de planejamento antecipado são os médicos, seguido dos psicólogos. E que, dos 17 entrevistados de cuidados paliativos que responderam a esse questionamento, a imensa maioria dos países concorda que os pacientes eles reagem positivamente às conversas de planejamento avançado de cuidados. Somente em Cuba, Equador, Guatemala e Peru, que eles discordaram dessa afirmação. No Brasil, a impressão que a gente tem é que os pacientes, num primeiro momento, podem até se assustar, mas depois eles entendem qual que é o objetivo dessa conversa. Mas, entretanto, todavia, contudo, menos das metades dos 17 países têm uma política regulamentada a respeito de planejamento antecipado ou diretriz. Além disso, dos 17, em somente 8 países, eles falam que os profissionais da saúde geralmente respeitam a vontade do paciente uma vez documentada. E em 4 desses países, inclusive o Brasil, fala que, em geral, as vontades dos pacientes não são respeitadas, apesar de estarem documentadas. O que me faz pensar que a gente está precisando bolar um planejamento antecipado de cuidado para fazer planejamento antecipado de cuidado e, principalmente, para fazer com que esse planejamento seja respeitado. É isso que eu tinha para falar. Obrigado pela oportunidade. Bom, vocês entenderam já qual é a importância do planejamento avançado de cuidado? Como que vocês trazem isso para a vida de vocês, né? Que o doutor pôde colocar quais são os tipos de diagnósticos, no caso, o câncer, né, que é mais discutido, mas vale pensar sobre o que é importante para vocês, independente de uma doença. Né? Obrigada, doutor Paulo. Como sempre, né, a gente sai aqui muito rico de conhecimento e para colocar em prática. Agora eu quero chamar para compor aqui esse momento a voz, né, do paciente e do familiar. Para nós aqui do Comitê e do GT de Cuidados Paliativos, é muito significativo ter a voz dessas duas pessoas, que aqui a gente já conhece um pouco da história e a cada momento a gente conhece mais. Nós tivemos um alinhamento, né? Cada painel tem um alinhamento, e ali a gente pôde se aproximar mais, não só da história, né, da paciente aqui que eu vou apresentar para vocês, mas dessa relação de mãe e filha, num contexto de um adoecimento que se apresentou grave, né, que teve diversos procedimentos. E ela vai poder contar, elas vão poder contar melhor essa história. E também vou pedir para subir ao palco a equipe multi, aqui, né, representada pela enfermeira e o psicólogo. Então, Ana Tunucci, né, é enfermeira oncológica, paciente de linfoma não Hodgkin, fez transplante em 2023 e CAR-T em 2024. Ela também é a nossa coordenadora do Comitê de Pacientes da Abrale. E Cristina Tunucci, a mãe da Ana, representando, então, a jornada do familiar e cuidador principal. E, para abrir essa discussão, a enfermeira, né, aquela profissional que a gente vai lá e sabe, né, faz esse vínculo e se conecta com tanta informação. Ana Carolina Machado, enfermeira oncológica, navegadora.
Head de Soluções em Saúde da Oficina de Cuidados Paliativos e membro do GT de Cuidados Paliativos do Movimento TJCC. E não poderia deixar a minha categoria, né, de lado, que é o psicólogo Vinícius Oliveira da Costa, psicólogo e teólogo. Está ali, né, compõe a equipe do São Vicente, tem um mestrado aí em Ciências na Saúde pela FMJ e membro do Comitê de Cuidados Paliativos da Abrale. Obrigada. Para a gente poder também, né, ao longo aqui da nossa discussão, ter a participação de vocês que estão aqui conosco, e para quem está acompanhando online, nós vamos deixar aqui o QR Code para vocês poderem participar conosco, trazer as questões, compartilhar vivências também, durante aqui nossos diálogos. Quero começar, então, com a voz, com a sua voz, Ana, sobre como que foi, ali dentro da sua trajetória, né? O doutor Paulo colocou alguns elementos, né, de que perguntas, né, poderíamos abordar e que poderíamos entender sobre o que era importante para você, das suas vontades. Mas quero entender se você identificou durante a sua jornada esses elementos nessas falas do Dr. Paulo, e se você teve ali durante essa jornada, seja do TMO como do CAR-T, ou em outro momento que o Dr. Paulo falou assim, começa lá cedo, né? Da abordagem dos cuidados paliativos. Então, quando e como os cuidados paliativos, e se também, né? Você teve essa abordagem. Por favor, Ana. Boa tarde, gente. Eu tive, sim, a abordagem da equipe dos cuidados paliativos, principalmente no momento de fazer o CARTCEL, como o doutor colocou. A equipe de enfermagem avaliou a importância, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e eu relatava medo de ir para a UTI. E eu estava fazendo um processo de CARTCEL, e todo mundo sabia que era algo que poderia ser inevitável de acontecer. E aí a enfermeira do setor chegou e falou assim, Ana, a gente, amanhã ou depois de amanhã, a equipe do cuidado paliativo vai vir falar com você. Eu, profissional da área de saúde, enfermeira pediátrica, da oncologia, fazendo cuidados paliativos, assustei. Por que eu assustei? Porque existe ainda aquele estigma, aquele preconceito de que cuidados paliativos é ligado ao fim de vida. Então, por que eu, uma paciente que estava buscando uma terapia para cura, ia ser abordada por uma equipe de paliativo? Será que alguém me escondeu alguma coisa? Será que algo não estava dando certo? E aí eu falei para a enfermeira, para quê? Ela falou, não, elas vão te ajudar, elas vão conversar com você. Mas, naquele momento, eu falei, tudo bem, mas aquele tudo bem meio que preocupada, o que a gente vai fazer? E o dia, o amanhã, o depois de amanhã chegou. Aí chegou a enfermeira do paliativo que está aqui, que é a Fran, junto com a doutora. E aí se apresentaram, falaram se podia entrar, a gente falou que podia. E aí começaram a conversar comigo, perguntar algumas coisas, verem os meus medos, se estava tudo bem comigo na internação. E aí, para mim, assim, entre aspas, estava tudo bem. Claro que com uma ansiedade muito forte, mas estava tudo bem. E aí elas perguntavam, como a gente pode te ajudar? Me tirando daqui. Eu só queria sair. E aí elas falaram, não, Ana, mas a gente não pode. Aí, mas como a gente pode te ajudar? E aí foi quando, numa conversa, a gente começou a ver que eu ficava muito mais ansiosa no final do dia, que chegava final de tarde, eu queria sair correndo do hospital, se a janela abrisse, era capaz de colocar uma corda e descer fugindo. E aí elas começaram a me ajudar nesse ponto. E aí eu comecei realmente parar para pensar e ver, falar, nossa, eu, profissional da saúde, tinha um preconceito sobre a abordagem do cuidado paliativo. E aí elas foram me ajudando na minha ansiedade, elas foram me ajudando nesse processo, e aí elas perguntaram assim, qual é o seu maior medo? Falei, para a UTI. Elas olharam para mim, uma olhou para a outra e falou, mas você sabe que isso vai acontecer? Eu falei, não vai ser tudo muito tranquilo.
E aí elas perceberam que teria um problema, porque eu era resistente e eu não sei porque eu tinha medo de ir para a UTI. Na minha cabeça, acho que ir para a UTI era o pior pesadelo do mundo por viver uma realidade de UTI. E aí ela falou assim, não, começaram a conversar comigo, Ana, a UTI é um quarto igual a esse, a única coisa que vai ter um monitor, vai ter profissionais. Eu falava, mas eu não quero sair da TMO. E aí começou um dilema. E aí a gente foi conversando, elas foram me explicando, eu não queria no momento. E aí elas perguntaram para mim se não foram com essas palavras, mas se o tratamento não desse certo, qual que era a minha perspectiva, como que a gente ia seguir. Aí eu peguei, elas perceberam que eu fiquei meio assim, eu falei, a gente pode conversar amanhã? Só que não teve esse amanhã. Por que que não teve esse amanhã? Eu fiquei confusa. Eu convulsionei, eu comecei a não responder mais por mim. Então, eu brigava com todo mundo, eu não deixava ninguém encostar no meu catéter, eu colocava a coberta assim nas minhas costas, segurava o meu catéter aqui, que eu tenho um catéter de Portocate, e falava, ninguém toca. E só quem conseguia chegar perto de mim eram as pessoas que eu já conhecia antes dessa minha confusão, e eu fui muito seletiva. O que a cabeça fez, inconsciente, a gente não sabe. Então, a minha conversa do planejamento, ela não teve o amanhã justamente pelos efeitos colaterais. Mas elas ajudaram muito a minha mãe. Então, a gente já entendeu onde, né, em que momento teve essa abordagem dos cuidados paliativos. Sim. Né? Mas, vamos ouvir, então, dessa mãe, da Cristina. Boa tarde. Como que foi que, de fato, isso... O microfone, né? É a primeira vez, né, Cris? Vez, Só canto em karaokê. Vez, então... Então, para a gente realmente é um momento muito especial, porque nós conhecemos a Cris, mas nunca estivemos aqui para falar desse assunto tão próximo, né? Tão sensível também. Né? Nós temos esse cuidado, né, Cris? Então, compartilhe conosco como que foi receber a equipe de cuidados paliativos, a abordagem que foi tida aí com você nesse momento. Boa tarde a todos. Quando entrou, né, a Fran, que está aqui, juntamente com a doutora, nós somos dos cuidados paliativos, eu já regalei um olho desse tamanho e olhei para ela, porque ela ainda estava normal. Né? Aí eu falei, não, mas ela não precisa de cuidados paliativos, está tudo bem, ela só veio fazer o CAR-T, e ela está bem. E é exatamente o que o doutor falou. A negação, né? Você não quer, você está ali e você tem aquela negação. Você fala, não, ela está aqui, ela está com câncer, mas ela vai fazer o CAR-T e está tudo bem. Então, vem o medo, vem a angústia de você achar que está tudo sob controle e, naquele momento, você achar que você não tem mais controle de nada. Porque, apesar, eu sou mãe e eu sou controladora. Não importa a idade dela ou do menino, leva aqui. Né? Mãe, não tem jeito. Mas aí elas foram explicando, e foi o que ela falou. Quando elas iam voltar a conversar, ela saiu do prumo, porque ela teve uma neurotoxicidade, e ela não falava lé com cré. A culpa ali toda era minha, de ela estar internada. Ela brigava o tempo todo comigo. E, assim, eu falo que as meninas, né, a doutora e a Fran, elas foram as pessoas, naquele 37 dias de internação, 28 dias de UTI, foram as pessoas que seguraram a minha mão e falaram assim, Cris, calma, tudo vai dar certo. O dia que ela foi passar o pique, a doutora estava comigo, aí eu falei, eu não quero ficar no quarto. E ela saiu comigo.
Aí, do nada, nós estamos conversando, eu escutei um grito. Eu comecei a chorar, eu falei, doutora, é ela. Ela falou, calma. Aí veio a enfermeira, eu falei, é ela. Ela falou, não, é a criança do lado. Porque ali você não está pensando, você escuta um grito, não importa, né? É um medo, entendeu? Então, é assim, tudo que o doutor Paulo colocou é exatamente, é a montanha-russa, é o medo, é a angústia, é a não aceitação. Mas, no final, as meninas, né, do cuidado paliativo, elas foram o maior suporte que eu tive ali. Aí a importância dos vínculos, né? E só para, antes eu passar aí a palavra para eles, quais foram, né, de fato, vocês, né, colocaram aí, né, a Fran como enfermeira, mas quem foram as pessoas que estiveram com vocês, da equipe, participando, né, desse cuidado? Quem teve sempre presente era a equipe da enfermagem, então os técnicos e os auxiliares, e a equipe do paliativo, que o psicólogo tinha medo de mim. Porque, como eu estava brava, eu botava todo mundo para fora do quarto. E aí ele chegava na porta e falava assim, ela tá bem? Minha mãe falava, não. Ele falou, volto depois. E esse depois nunca chegou. E olha a percepção dela, né? Ele tem medo de mim, ou seja, quando ela fala, né? Volto depois. Porque mesmo quando eu já estava ficando um pouco mais confusa, ele não entrava no meu quarto. E aí depois, a gente conversando, eu já mais consciente, a equipe falava assim, mas o psicólogo veio aqui. Eu falei, não veio, não. Não, Ana, está anotado. Falei, mas ele não apareceu dentro do meu quarto. E aí, quem ficou realmente próximo de mim nesse momento foi muito a equipe de enfermagem, que estava ali o tempo inteiro, e a equipe do paliativo. Até então, que o dia que eu precisei ser sedada, né, com midazolam para ser transferida de um local para o outro, porque eu não aceitava sair da TMO, quem conseguiu me fazer a injeção de midazolam foi uma técnica da TMO. Porque eu não deixava ninguém chegar perto de mim. Eu falei que eu ia bater no médico, que era para ele sair do meu quarto. Eu falei, eu não quero você aqui. E chamava pela outra doutora. Falava assim, eu quero o meu médico ou a outra doutora aqui. Porque era o vínculo, eles eram equipe, mas não era a pessoa que eu queria lá. E aí, quem conseguiu fazer, ela veio, sentou no sofá comigo, deita no meu colo. Eu deitei no colo dela. Aí ela fez a injeção e minha mãe fala que... Aí eu falava para ela assim, Ana, tá doendo. Aí ela falava assim, mas é para você melhorar. E a lágrima dela escorria aqui, enquanto ela falava, calma, vai dar certo. Então, eles foram os mais próximos. Obrigada. Quando você fala equipe de cuidados paliativos, equipe de cuidados paliativos, quem é? Quando você fala, né? A enfermeira. Entrou a cuidados paliativos. A enfermeira médico e a doutora. e médico. Isso, Tá, médico tá e enfermeira. Ok. Obrigada. Viu, Ana e Cris? Agora, quero falar com a Ana Carolina, então, enquanto enfermeira. Ana, como que é, assim, dentro da sua prática, da sua experiência ali, dia a dia, com o PAC? Né? O doutor Paulo disse que a gente tem que ter um planejamento para, de fato, né, estudar ali, para ter, de fato, o planejamento em si, ter essa educação. Então, como que é dentro da sua experiência enquanto enfermeira? E o que você identifica na fala das duas, né, que se aproxima da sua prática? Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Eu acho que aqui eu consegui reconhecer vários enfermeiros e profissionais da enfermagem na sala. E nós ficamos com um papel muito importante do vínculo que elas trazem o tempo inteiro. O profissional da enfermagem, ele consegue entender o PAC com dois desfechos muito diferentes. Quando ele vem, infelizmente, no estudo que o doutor trouxe, na terminalidade, e que pega a família e o paciente de susto, vamos conversar sobre a sua finitude. Como assim? Eu nunca ouvi falar disso, eu estou aqui com uma proposta curativa, e agora você vem me dizer que o desfecho vai ser ruim? Ou quando a gente começa na brevidade, que foi o que tentou se fazer com a Ana, mas, infelizmente, por uma intercorrência, não aconteceu.
nesse caminhar, a gente percebe o quanto as coisas discorrem de maneira diferente. Quando a gente começa antes, a gente tem realmente a minimização do luto, os melhores desfechos do cuidado, o entendimento da família e do paciente, porque não é uma conversa fácil. E o vínculo da enfermagem, ele aproxima. Muitas vezes o médico, o Dr. Paulo, vai chegar lá, vai falar tudo, e o paciente vai depois olhar e falar assim, traduz, o que foi que ele disse? Então, muitas vezes, o PAC ele é intermediado pelo enfermeiro com a equipe e também com a família. Eu já passei por um caso onde o paciente falou para mim tudo o que ele queria, e a médica queria também. Nós criamos um vínculo muito próximo por conta da idade, mas ele falou para mim, para minha mãe você pode falar? Eu quero isso, 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 eu defini com a doutora, eu defini com o meu irmão, que era extremamente próximo, mas quem verbalizou para a mãe fui eu. E depois de todo o transcorrer, depois do óbito, eu recebi uma mensagem do irmão, muito obrigada. Se não fosse o que você fez comigo e com os meus pais, não teria sido tão leve. Então, é aproveitar o momento daquele vínculo, é aproveitar o timing. Essa semana, passei por isso com um paciente falando de jogo de videogame. O médico falou assim, nossa, eu consegui, mas eu demorei 1 ano para fechar essa fase. Ele olhou para o médico e falou, eu acho que eu não vou conseguir, né? E é aproveitar aquele, por que não? O que você quer falar sobre? E a enfermagem faz esse ponto, porque, infelizmente, todos os profissionais têm uma importância assim, enorme, mas quem está ali o tempo inteiro é a enfermagem. Os outros profissionais são de visita. O físio, o nutri, o psicólogo. Então, é muito mais fácil para a equipe de enfermagem vincular. Então, cabe a nós, muitas vezes, fazer essa interlocução entre a equipe inteira, entre a equipe médica e os pacientes, e entre o paciente e a própria família. Então, eu acho que dentro do PAC, o enfermeiro é um educador em saúde e é aquele vínculo forte para que a gente consiga explicar o que foi que aconteceu e comer pelas beiradas e saber insistir. Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora? Agora não. Então, tá bom. Então, daqui a pouco a gente volta. E vai e fala de outro jeito e tenta mudar um pouco a linguagem, mas o enfermeiro é o que não desiste. É o que está ali e é essencial para um PAC bem desenvolvido. Obrigada, Ana. E vamos continuar aqui na discussão sobre o ketchup na pizza. Né, para quem estava aqui, né? Vini, que é assim que eu chamo ele, né, carinhosamente, né, Vini? Como que é o papel da psicologia? Onde a psicologia está nessa jornada que a Ana trouxe? Em que momento esse psicólogo, né, acompanhou ali? Tentou acompanhar? Será que tentou, né, acompanhar? Então, o Vinícius vai poder comentar sobre isso, né? O que você consegue reconhecer da história da Ana dentro da sua prática. Por favor, Vinícius. Boa tarde a todos e todas. É um imenso prazer para mim estar aqui, diante de pessoas que se dispuseram a estar aqui para essa conversa, que é uma conversa desafiadora, né? E eu não poderia deixar de honrar a presença da Ana e da Cris, porque falar de PAC é falar da história que elas estão vivendo, né? E que ainda continua. Então, eu entendo que, quando nós pensamos no papel do psicólogo frente ao PAC, nós estamos pensando em 3 principais pilares. Pensamos, sim, no pilar do conhecimento técnico, de entender da evolução natural da doença, de como é que ela vai caminhar ao longo da história. Também é importante entender de comunicação, que comunicação não é apenas dizer o que eu preciso, mas é uma relação entre 2 pessoas e não se dá apenas na esfera do verbal, eu preciso observar o que está para além das palavras, não é? E é isso que vai me dar feeling para saber o que eu vou introduzir em termos de como ajudar na construção desse planejamento. Mas eu diria que, acima de tudo,
PAC é sobre relação, né? E eu gosto muito de citar Carl Rogers, que para mim foi um dos estudiosos que com mais afinco se debruçou sobre a experiência da relação humana. De modo que quando nós profissionais somos capazes de estabelecer atitudes facilitadoras, nós vamos construir um vínculo potente. Vínculo no qual as pessoas, por si mesmas, serão capazes de se autoatualizar nesse processo. Então, eu vou considerar positivamente e de forma incondicional quem está diante de mim. Eu vou olhar para essa pessoa para além da sua doença, porque a doença é apenas um recorte da sua história, né? A Ana continua sendo mulher, continua sendo enfermeira, continua sendo filha, continua sendo mãe de pet. Então, vejam só, quantas outras dimensões existem aí para além da doença, não é mesmo? E, às vezes, o diagnóstico de uma doença grave e ameaçadora da vida é um determinante que faz com que a nossa atenção fique centrada naquilo, não é? É necessário, como diria Rogers, ter empatia, não é? E empatia não é se colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou saber como é estar nesse lugar, não é? Quando eu toco a mão de alguém, a percepção é a minha mão tocando a mão de alguém, e não a mão que está ali sendo tocada, não é? Então, é perceber que eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sei mais sobre o outro do que ele mesmo, não é? E é me aproximando desse outro que eu vou conhecer quem ele é. É me aproximando desse outro com a humildade de que eu não sei mais dele do que ele mesmo, que eu vou acessar os seus valores, que eu vou entender o que é importante para ele, e que eu vou conseguir abrir espaços de conversas difíceis, porque eu terei do outro confiança de que eu estou ali inteiro. E por fim, relação é congruência. Relação é entender que isso se dá de forma bicentrada, ou seja, eu também sou impactado pela história que está diante de mim. Cada vez que eu me encontro com alguém, eu nunca vou sair da mesma forma. Então, o que está sendo despertado em mim diante do outro? Quais são as emoções que eu tenho frente àquela história? Né? Porque as sensações e percepções que eu tenho nesse encontro com o outro também me diz sobre o que ele está sentindo e pensando naquele momento, né? E talvez o colega que não conseguiu participar dos seus cuidados, Ana, não tenha conseguido olhar para como a sua história o impactava, né? E isso intimida, né? Isso intimida. Então, eu diria que PAC é, acima de tudo, sobre as relações que são construídas nesse processo. Obrigada. Obrigada, Vim. No artigo que o Dr. Paulo compartilhou, fala sobre a autonomia relacional, né? Então, aí, acho que em diversos painéis que nós tivemos aqui no Congresso, foi abordada essa importância da autonomia, dos vínculos, das relações entre médico, paciente, entre equipe, dentro dessa tríade, né? E dos desafios que a gente tem. Dr. Paulo, deixo contigo aí, né, um fechamento, né, do que você abordou ali e do que a gente pôde ouvir aqui na história. Eu acho que tem algumas coisas que, para mim, são muito interessantes, né? Porque até meados de 1970, talvez, esse papo de autonomia não existia, tá? O que o médico dizia, acontecia, ponto final. O movimento da autonomia começa mais ou menos nos Estados Unidos, nessa época, quando os pacientes começam a falar, pera lá, mas
Se a saúde é minha e eu que vou passar por tudo isso, será que eu não tenho direito de dizer o que eu acho que se eu quero passar por isso ou não? E aí surge a questão da autonomia como um fundamento da bioética, e é óbvio, tem que ser assim, né? E o PAC vem justamente nessa esteira da autonomia, da gente dizer para o paciente, olha, pode acontecer tudo isso com você, o que você julga que é adequado, o que você julga que é inadequado. Não como se a gente fosse um garçom estendendo um cardápio e dizendo, olha, o que você quer para hoje? Mas no sentido de discutir possibilidades. Tá? A gente discute pouco possibilidades. Né? E o que eu acho muito interessante nessas conversas em que a gente vai ter com os pacientes a respeito de conversas futuras, de medo e esperança, a gente percebe claramente uma coisa que acontece com os pacientes que é incrível, assim, que é a gente está falando com eles e, de repente, eles saem do ar. A gente está falando, olha, tudo bem, vamos conversar sobre isso, vamos conversar com isso. Então, assim, assado, poxa, será que você vai para a UTI? E o paciente está assim, ó, Daí você fala, você entendeu? Ele, Porque isso é muito interessante a gente saber, porque a parte do nosso cérebro que toma a decisão é o nosso córtex pré-frontal, tá? Só que quando a gente está diante de uma emoção grande, ou diante de um medo grande, o nosso cérebro é ainda o cérebro de um primata. E o que acontece muitas vezes é que a gente desliga o nosso córtex pré-frontal. E a gente passa a agir só em sistema límbico. E sistema límbico, pessoal, é emoção pura. E quando eu estou conversando com um paciente que não está com o córtex pré-frontal ligado, ele vai ser incapaz de tomar uma decisão racional. E não adianta você querer fazer PAC aquela hora. E outra coisa, às vezes a gente não consegue fazer planejamento antecipado. Não consegue porque teve uma intercorrência clínica, não consegue, não deu tempo, ou não consegue porque, para alguns pacientes, eles não querem realmente pensar nisso. E se eles não querem pensar nisso, também ok, é um direito não pensar nisso. Porque não é sobre o que eu acho que é certo ou errado, é sobre o que o outro está disposto a conversar ou não. E muitas das vezes, quando eles falam, olha, não quero falar sobre o que pode acontecer de ruim, ele já está dizendo para você, olha, na maioria das vezes ele está dizendo para você, ó, eu confio em você, eu sei que você vai tomar as melhores decisões para mim, etc. Eu não quero pensar nisso. Você quer que eu converse com isso para alguém? Não quero. Ok, é um direito do paciente. Tá? A gente entrar com uma agenda fixa e pronta, já hoje eu vou fazer planejamento, na maioria das vezes não dá certo. O que dá certo é você lançar a isca e ver se o paciente responde para você. E, às vezes, muitas das vezes, o que acontece é isso. A gente lança a isca, mas você tem medo de alguma coisa? Você tem medo do paciente do tratamento dar errado? E o paciente, na lata, ele diz, não, imagina, vai dar certo. A gente sai. Quando a gente sai, entra a nossa amiguinha aqui, a enfermeira. E a enfermeira entra no quarto e ele fala, nossa, o médico veio com uma conversa por cima de mim agora, que, nossa, falou que vai dar tudo errado. Não, o médico falou isso para você. Daí a gente ela começa destrinchando. Mas tem certeza que ele falou isso para você? Ele falou que o meu tratamento vai dar errado. Olha, o que ele falou? Ele falou, você está com medo do tratamento dar errado? Então, calma. Ele não falou isso. E daí, às vezes, naquele momento, ele começa a se abrir com o enfermeiro, começa a falar, nossa, mas você sabe que eu tenho medo mesmo, e não sei o quê. A gente fala, e parece que é uma coisa tão linear assim. Não é tão linear muitas vezes, mas tão bonitinho assim, não é, mas porque é um processo de comunicação.
E como se comunicar é um ato mais difícil do que parece, viu? Porque não é só sobre falar o que você tem para falar e ouvir o que o outro tem para falar. E é uma coisa que pode mudar muito com o tempo, né? Muitas das vezes, volto a dizer, a equipe que está envolvida no cuidado é quem vai ajudar você a juntar o fio da meada e falar, puxa, então é isso que está acontecendo, né? E, classicamente, todo profissional de saúde pode fazer uma anotação em prontuário a respeito de uma diretiva do paciente. Classicamente, cabe ao médico dizer tudo isso e escrever tudo isso. E ok, tudo bem, não tem problema. Mas o que eu acho mais importante é, quando não dá para fazer planejamento antecipado, porque o paciente não quer, porque não deu tempo, eu não vejo o menor problema disso. Eu acho que o maior problema é a gente evitar entrar nessa conversa. E, puxa, eu não vou falar nada, ele não vai perguntar e a gente vai seguindo em frente. Eu acho que isso é ruim. Bacana é você falar, bom, vamos conversar sobre esse assunto, e o paciente fala, não. Ok. E também você sempre pode insistir. Da mesma maneira que não é... Ele pode repensar e depois falar, enfim. Mas o que para mim é ruim nessa história é a gente nem sequer dar o direito do paciente pôr para fora todos os medos, todas as angústias, que às vezes eu vejo grande parte dos meus pacientes que quando a gente fala sobre isso, e eu pergunto depois, você está aliviado da gente ter tido essa conversa? Eles falam, nossa, eu estou aliviado de ter tido essa conversa. Parece que não, mas é algo que traz, muitas vezes traz paz para as pessoas. Obrigada. Eu tenho 50, 49, 48, 47 segundos. Está contando aqui o tempo. Para perguntas, nós recebemos várias perguntas aqui, não vai dar tempo da gente discorrer, mas acredito que o Dr. Paulo, né, a Ana e o Vinícius trouxeram aí já alguns elementos dessas respostas. Entre os elementos aqui, o que tem em comum das perguntas, né, vai desde como a gente consegue acolher esse familiar, né, que está nesse processo, né, da doença, né, ter que lidar com a doença e os processos de luto simbólicos dentro disso. Quais são as barreiras, né, e processos da equipe multidisciplinar que impedem, quando a gente tem duas equipes cuidando do paciente, como que faz essa questão de comunicação e de decisões. E se a gente poderia ter começado antes com o planejamento, né? E aí o Dr. Paulo, né, trouxe ali que sim, mas que a gente tem aí algumas barreiras e também a dificuldade de nós profissionais lidarmos com situações difíceis, né, com notícias difíceis. Então, é isso. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Para nós, do GT e do Comitê de Paliativos, é muito importante trazer aqui informação e disseminação sobre a abordagem dos cuidados paliativos, além de apoiar ali a implementação da política, que esse ano fez aí, né, temos um ano de política, estamos aí no desafio da implementação. Tem um outro recado para vocês, do OnCansino. A gente tem um estande do OnCansino, que é uma das plataformas de ensino, que está lançando um curso de pós-graduação, o Cuidado Integrado e Multiprofissional em Oncologia, com a proposta de promover a atuação multidisciplinar, novos serviços, e aí é uma ótima alternativa, então, para vocês buscarem aí uma primeira especialização, quem não tem, e quem tem, né, trazer esse aprimoramento. Nós temos 20% de desconto na matrícula e mensalidades, e o cupom e mais informações pode ser solicitados no estande do OnCansino, aqui à direita, na Arena OnCansino. Obrigada, viu? Obrigada por vocês, né, trazerem aí, né, Ana, Cris, a história, e aos profissionais por
por né, trazerem mais aí aprimoramentos no conhecimento. Obrigada a todos e continuem acompanhando o Congresso.